O André, ele foi vendido, volante André, que entrou no segundo tempo no jogo entre Brasil e Colômbia, Brasil 2, Colômbia 1, lá em Brasília, pelas eliminatórias. Ele entrou no segundo tempo e o time evoluiu. Para não ser tão clubista assim, o Wesley, que entrou de lateral direito, o Wesley do Flamengo, também evoluiu muito o lado direito da seleção. Acho que o Savinho também entrou na ponta direita ali, junto com o André. Mas o André trouxe uma consolidação defensiva num momento em que a Colômbia estava até melhor, mas eu acho que o técnico da Colômbia cometeu um erro ao tirar o Arias. O time caiu muito de força ofensiva e de chegada, de domínio ali no meio de campo. O James Rodrigues também caiu muito fisicamente, mas o Arias é meio de campo, meio tímido da equipe da Colômbia, espetacular. Tanto que em um dos gols, aliás, o único gol da Colômbia foi praticamente todo do Arias. Ele deu uma enfiada de bola espetacular, mostrando que ele pode jogar assim no meio de campo, ele sabe enfiar uma bola como o Ganso faz. Bom ver o Arias fazer isso. E na sequência do lance ele roubou uma bola na entrada da área que deu origem ao gol. Foi espetacular. Ele fez 2 participações incríveis no jogo da Colômbia. Fez até a gente torcer um pouquinho para a seleção colombiana, mas o Brasil ganhou o jogo. Mas espetacular a atuação do Arias e o time colombiano caiu muito quando ele saiu. E o André fez a seleção brasileira crescer muito defensivamente e também no meio de campo. O André também é um jogador espetacular. Ainda mais agora que ele está trazendo mais dinheiro para a gente. Por quê? O Fluminense vendeu ele para o Wolverhampton da Inglaterra por 22 milhões de euros, aproximadamente 137 milhões de reais na cotação da época. A maior venda da história do Fluminense. Com a possibilidade, ainda com a possibilidade de mais 3 milhões de euros, cerca de 18, quase 19 milhões de reais em bônus por metas alcançadas. Que metas são essas? Vou trazer essa informação aqui para vocês porque ele está pertinho de concluir essas metas. Vou ler aqui para vocês. Os bônus da venda de André estão próximos de serem atingidos a esses 18 milhões. Falta pouco para o volante atingir a meta de 70% dos jogos pelo Wolverhampton e fazer o Fluminense lucrar com o primeiro terço dos 3 milhões de euros, cerca de 18 milhões e meio, 700, outros dizem que é 700, de reais. O Fluminense está próximo de receber cerca de 18 milhões de reais com a venda de André. O jogador precisa atuar em mais 4 jogos, eu vou começar a assistir jogo do Wolverhampton, para ver se ele entra em campo, se ele começa como titular. Eu vi no último jogo, acho que ele entrou no segundo tempo, ele não começou como titular, tem jogo que ele começa como titular, outros não. Mas 4 jogos, cumprir essa meta de 70%, aproveitamento em 70% dos jogos, 4 partidas, com certeza ele vai atingir. Para atingir essa meta de 70% na temporada, tá? Nessa temporada. Eu acho que restam 9 jogos ainda pro Wolverhampton. De 9, ele tem que entrar em campo em 4. Vamos torcer aí para a gente poder embolsar essa grana. Vamos lá, eliminatórias. O Lescano não entrou em campo pela seleção paraguaia. O Paraguai venceu, eu anotei aqui, o Chile por 1-0. Foi Paraguai 1, Chile 0. Foi esse o placar. E o Lescano não entrou. Já o jogo Argentina e Uruguai é hoje, nesse dia. Então ainda vai acontecer à noite e a gente vai acompanhar se o La Vega será relacionado. A princípio o La Vega foi convocado para completar treinamento, participar das atividades, que ele é muito jovem. A seleção uruguaia tem jogadores mais experientes e provavelmente a chance dele não ser relacionado para o jogo, mas é importante para ele ganhar experiência e ser convocado outras vezes para a seleção uruguaia. Rapaziada, esse mês de março a gente só tem um jogo do Fluminense, que é contra o Fortaleza no dia 29. Aí a gente tem uma sequência bem pesada no mês de abril. Só um joguinho no mês de março, fecha março, entra o mês de abril. Olha o que tem no mês de abril. Dia 1º a gente tem logo um jogo pela Sul-Americana, que é contra o Once Caldas, o Fluminense jogando fora, dia 1º de abril, no estádio Palo Grande. Depois o Fluminense volta ao Brasil e encara o Bragantino no Maracanã,
no dia 5 ou no dia 6 de abril. Depois, no meio de semana, numa quinta-feira, o Fluminense joga de novo pela Libertadores, mas também no Maracanã, contra o São José. Aí no final de semana, o Fluminense pega o Santos, de Neymar. Se ele se recuperar a tempo, pode ser que seja um jogo Fluminense e Santos no Maracanã com a presença do Neymar. Não sei como é que está o processo de recuperação dele, mas é um atrativo. Daí tem Corinthians e Fluminense na Neoquímica, lá em Itaquera. Depois o Fluminense pega o Vitória também no Maracanã. Depois tem um jogo na Sul-Americana, jogando fora contra o União Espanhola, lá no Chile, tá? No estádio El Teniente, às 21h30 do dia 22 de abril. E fecha o mês de abril jogando contra o Botafogo no Newton Santos, dia 26 ou 27 de abril. Então temos no mês de abril uma carga bem pesada de jogos. Temos 3 jogos da Sul-Americana, Once Caldas, União Espanhola e o São José. O União Espanhola fora de casa e o Once Caldas idem, né? O Once Caldas também fora de casa. Então 2 viagens internacionais para o Fluminense. O Fluminense tem o Bragantino em casa, tem o Santos jogando em casa, que está todo reformulado com a presença do Neymar. Tem o Corinthians jogando, a gente vai pegar o Corinthians fora, lá em Itaquera, que é um jogo sempre difícil, o Corinthians em evolução. Tem o Vitória no Maracanã, um jogo mais tranquilo. E o União Espanhola lá no Chile. Então Colômbia e Chile. Vamos viajar para Colômbia e para o Chile no mês de abril. 2 viagens aí para a Copa Sul-Americana. É um mês bem agitado, bem movimentado para o Fluminense, que vai exigir do elenco força, capacidade, e a gente torcer para que dê tudo certo. Que seja um mês de abril espetacular para a gente. Mas antes disso, tem o último jogo do Fluminense no mês de março, dia 29, num sábado, contra o Fortaleza, lá no Castelão. Depois, na terça, tem Libertadores, dia 1º de abril. Então é isso. Não deu pra gente ver o Lescano jogar, ele ficou no banco de reserva, mas deu pra gente ver o Arias matar saudades do André, e a gente espera que o Lavega seja relacionado pro jogaço entre Uruguai e Argentina nesse dia, no dia de hoje. Vamos torcer para que o Lavega ganhe chances, oportunidades, que ele cresça, que ele evolua, e que também se valorize, porque agora se tornou um ativo do Fluminense. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe, eu conto com vocês. Tem um link aqui embaixo da Amazon. Se puder me ajudar, clica no meu link, compre qualquer produto pelo meu link na Amazon que está aqui embaixo. E seja membro desse canal. Vai me ajudar bastante no meu trabalho aqui no YouTube. Tamo juntos? Até o próximo. Flui!